Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast na nossa trilha de finanças e investimentos com o nosso queridíssimo Rafael Lara. Hoje nós iniciamos a aula número 7, que será a nossa última aula da nossa trilha. Lembrando que as outras aulas desta trilha estão aqui dentro do canal do podcast, dentro de uma playlist de reprodução que você pode escutá-las ali com calma no seu tempo. Desde já, peço o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube impulsionar a nossa audiência e também, claro, se você puder, inscreva-se aqui no canal, porque isso é bastante importante para nós. Então hoje nós temos aqui o nosso episódio número 7 sobre imóveis, blindagem e sucessão patrimonial. Exatamente. Sendo que a gente já tem 6 episódios aqui, onde a gente já falou dos principais temas que tangenciam a área de finanças, e você pode acompanhar aí a hora que você bem entender. Vai ficar disponível aqui para você como se fosse um mini curso gratuito sobre finanças, porque a gente entende que isso daqui é bem importante num país onde a galera joga no tigrinho. Fechou? Ficou até relembrando ali, ficou bem completo, gente. A primeira parte é sobre gestão de gastos, depois a gente fala sobre inflação e Selic, depois sobre os tipos de reserva, a gente vai para rendas fixas, renda variável, investimento internacional, Bitcoin, e agora chegamos na parte de blindagem patrimonial, sucessão, e falaremos também sobre imóveis, que é um investimento que o brasileiro particularmente gosta bastante. Maravilha. Vale a pena comprar imóvel? Olha, é uma questão que depende de diversos fatores, né? Acho que a melhor maneira de explicar se vale a pena ou não é a gente pensar como se a gente estivesse plantando, né? Pegando uma semente, colocando ela ali para plantar. A gente tem que saber se o pH do solo está correto, qual que é a região que a gente vai colocar, qual que é a idade dessa semente. E naturalmente, se você tem expectativa de colher frutos, você tem que saber se é uma árvore frutífera, se não é. Então, quando a gente fala de imóveis, a principal variável que se deve observar, que é o divisor de águas entre foi um bom negócio ou foi um mau negócio, é a valorização desse imóvel. Então, a gente observa algumas situações aqui no Brasil onde não foi um bom negócio investir em imóveis. Um caso bem clássico é Macaé, no Rio de Janeiro. Existia uma expectativa gigantesca, né? Descobriram um pré-sal ali, acharam que a reserva era muito maior do que ela era realmente na realidade. E antes de descobrir que não era tão grande assim a reserva, a ideia é que vários diretores da Petrobras se mudassem para lá. Então eles precisavam de toda uma infraestrutura para receber esse pessoal com salário de 20, 30, 40 mil reais por mês. Foram construídas muitas casas boas. O mercado aqueceu, aquilo só valorizava. Em determinado momento se descobriu que não seria, né, o que se esperava, né, a reserva era muito menor. Aquelas casas começaram a ficar desocupadas e o preço passou mais ou menos uns 10 anos só caindo. Então o pessoal perdeu muito dinheiro com isso. Agora parece que o preço está voltando a ajustar. Eu sei porque eu tenho clientes ali na região de Macaé. Rio de Janeiro foi a mesma coisa quando surgiu a Lava Jato. O mercado do Rio de Janeiro imobiliário desaqueceu bastante. Várias regiões de São Paulo, já tive situações de conversar com clientes meus e de observar que o imóvel ele valorizou menos do que a inflação, menos do que uma taxa Selic, portanto não foi um bom negócio. Assim como tem situações onde os imóveis são extremamente rentáveis. Um ótimo exemplo aqui do nosso lado é Balneário Camboriú, onde muitas vezes em 3 anos o imóvel vai triplicar de valor, dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, eu acho que é importante a gente entender que a principal variável que a gente deve observar é a valorização. A gente vai falar sobre algumas características, né, de como é que você vai fazer esse tipo de avaliação para escolher da maneira correta os imóveis que você vai adquirir ao longo da tua vida. Você... Macaé ali, o que rolou no final das contas com aquilo dali? A galera construiu um monte, hipervalorizou, venderam? Exatamente. Você imagina que vai vir um monte de diretor morar ali. E realmente começa a vir alguns. E aí você continua construindo. Daqui a pouco os diretores que estavam ali falam assim, realmente não tem tanto petróleo. Você vai ter que voltar para o Rio de Janeiro, capital. E aí o que está lá hoje não vale tanto quanto vale. O que está lá, acho que se for construir outro igual, você vai gastar mais dinheiro do que o preço que elas estão sendo negociadas. Então abaixo do valor construtivo do negócio, terreno mais E existe material. Algum tipo de critério que a pessoa pode ter para avaliar se o local é um bom local para construir? Existem vários critérios que a gente pode observar, né? Falando especificamente da localização, é importante você olhar para a região e ver se tem muitos imóveis sendo construídos, ver se é uma região onde a economia está aquecida, ver se não tem muitas placas de aluga-se, muitas placas de vende-se.
espalhadas. Então é entender realmente a taxa de crescimento daquela região. Se é uma região que está se desenvolvendo ou se é uma região que está ficando cada vez menos atrativa. Como é comum em cidades do interior, por exemplo, né? Aquelas cidades que você só vê pessoa um pouco mais velha na rua. Porque os jovens já foram estudar na universidade, depois já foram morar numa cidade um pouco maior, porque era onde tinha mais oferta de emprego, e a cidade começa, né, a ficar cada vez menos aquecida a economia. Lá é um lugar muito difícil de você conseguir, né, ver uma valorização expressiva de imóveis, inclusive um mercado com muito menos liquidez. Você vai ter muito mais dificuldade de conseguir vender um imóvel porque tem um número limitado de pessoas ali, né? E você, se a gente for adquirir um imóvel, a pessoa que está considerando adquirir um imóvel, ela obviamente precisa considerar, além do local que ela pretende comprar esse imóvel, ela precisa considerar melhores formas de pagar esse imóvel. Exatamente. Você sugere que a pessoa bolete o imóvel à vista, ou a pessoa parcele, ou a pessoa recorra a algum tipo de financiamento, ou pedir dinheiro emprestado? Quais são os melhores métodos em termos de custo-benefício para comprar e adquirir um imóvel? Varia bastante de cada situação. Eu acho que, inclusive, existe sempre a possibilidade de alugar um imóvel, de você pagar pelo uso. A gente pode falar um pouquinho disso, mas quando a gente fala de metodologias de compra, eu vejo que a vista é uma das metodologias menos eficientes. Apesar de ser a forma como a maioria das pessoas fazem, né, e aí fica um pouco contraintuitivo, talvez para quem esteja assistindo, falando assim, poxa, meus pais compraram imóvel a vida inteira à vista, sempre vi o pessoal comprando à vista. Por que não é a melhor alternativa? Porque quando a gente olha, por exemplo, para uma situação de financiamento, você consegue pagar muito barato nesses juros. Então você tem um desembolso de caixa muito menor em D0. Mas isso você está falando em 2025, 24, 25. Exatamente. Isso pode variar de momento para momento. Isso pode variar de momento para momento. Qual que é o estado do Brasil? Qual que é o estado que o Brasil precisa estar para valer a pena financiar? Praticamente todas as situações. E não é uma questão exclusiva do Brasil, né? Estados Unidos tem juros baixos para financiamento. O juros baixos do financiamento não é uma característica só do país, é uma característica da garantia sólida. Então agora a Caixa Econômica Federal mudou a regra. Então vamos pela regra nova já. 30% de entrada. Então vamos pensar em imóvel de R$1 milhão para facilitar a conta. Você foi lá e deu R$300 mil. Você tem que considerar que quando tiver uma valorização, supor que em 2 anos você pagou mais R$100 mil de parcela. Você tirou R$400 mil do bolso. Se esse imóvel valorizar 40%, então ele valia R$1 milhão, depois de 2 anos ele está valendo R$1.4 milhão. Na verdade você não ganhou 40%. Você dobrou o teu capital, que é quanto você tirou efetivamente do bolso, ali para conseguir pagar, né? E aí pensa como é que é a visão do banco enquanto está emprestando. Se essa pessoa não me pagar, ela já deu uma entrada de 30%. Então eu estou tomando uma garantia onde na realidade eu só emprestei 70% do valor. Então é como se tivesse 30% de desconto quando ele toma aquela garantia, o que facilita muito uma venda ou até a situação de leilão. Leilão é uma outra modalidade que é bem interessante. Conversando com algumas empresas de leilão esse ano, né, ou pessoas que tinham empresas de leilão e deixaram de prestar esse tipo de consultoria, o mercado está extremamente concorrido agora. Então está cada vez mais difícil de você conseguir fazer bons negócios com leilões. Mas tem momentos específicos onde ninguém está olhando para isso, onde você consegue garimpar alguma situação. Ou se você tem informação privilegiada, né? Hoje em dia está tudo disponível na internet, mas antigamente era muito comum os gerentes de banco, quando surgiam ali um imóvel bom de leilão, você contava para aquele teu amigo, para aquela pessoa mais próxima, porque a informação ela não era tão democrática assim, de você abrir um site e conseguir ver a lista de todos os imóveis. Né? Você tinha que saber onde procurar exatamente, né? Então era mais fácil para eles conseguirem fazer bons negócios. Mas eu vejo que também é uma alternativa mais interessante do que o pagamento à vista. É você pegar, às vezes, um leilão e você consegue aí financiar. Mas eu acho que a via mais comum, digamos assim, de quem vai fazer uma decisão inteligente é financiar. É financiar. Por que ele é uma boa opção? Ele é uma boa opção porque você pega um dinheiro barato. Você reduz o teu risco, uma vez que você não está desembolsando tanto caixa. Vou pegar a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. As pessoas elas perderam vários imóveis. Uma pessoa que já tivesse pago tudo à vista, ela perdeu um abraço. Uma pessoa que deu 30% de entrada e pagou mais 20% do imóvel, por exemplo, se aquela casa fosse levada pela água, naturalmente era só ela parar de pagar porque existe um seguro por trás disso. Então, na verdade, o banco não teria como recorrer à garantia, ele iria recorrer ao seguro que ele fez para conseguir, né, que você deixasse de ter aquela dívida propriamente, né? Então... E como é que funciona na prática? Assim, a pessoa... Eu entendi a lógica.
Mas, por exemplo, a pessoa ela pediria dinheiro para financiamento no banco a juros de 10% e deixaria o valor que ela compraria o imóvel alocado num CDB ou num outro lugar lá de 12%. Então ela sempre ganharia 2%. Exatamente. 2% a gente tem que considerar que o investimento tem imposto. Então, na verdade, esses 2%, o imposto vai variar de 22,5% até 15%. Mas se pegou prazos mais longos... Mas ela vai ganhar igual. Vai. Nessa conta ela já tem ali 0,5%. Ou seja, o dinheiro dela parado, em vez dela ter pagado à vista, o dinheiro dela parado está pagando... Tá ajudando a pagar a mensalidade. Exato. E sempre é uma palavra muito forte. Se a pessoa fala assim, vou deixar o dinheiro no Nubank, provavelmente ela não vai ganhar. Agora, com uma estratégia adequada de investimentos, a pessoa utilizando tudo que ela aprendeu aqui junto com a gente, e talvez recorrendo também à assessoria da Edra, aí tem uma chance muito grande, inclusive do teu assessor te falar em momentos, olha, tá muito difícil conseguir boas taxas na renda fixa. Esse mês a gente vai antecipar algumas parcelas. Legal. Aí você reduz ali o prazo total. Né? E é interessante porque às vezes você paga o valor de uma parcela e você reduz 10 parcelas lá na frente. Né? Se você escolhe a modalidade de prazo, que sempre é melhor para você quitar financiamento. Mas não é sempre que vale a pena você antecipar as parcelas. Eu, por exemplo, sempre paguei em dia e todas as vezes que eu faço conta, eu vejo que eu consigo pegar CDBs no momento atual pagando 14%, semana passada teve um de 15,4%, eventualmente dá para pegar um 16% no mercado secundário. Aí não vale a pena... Meu custo efetivo total é 9%. Então, hoje a conta que eu faço é que tem que ser acima de 11%. E qualquer coisa que você consegue pegar hoje já está acima de 11, né? Isso faz uma diferença danada. É interessante colocar isso porque se a gente pensar ali num imóvel de 500 mil reais, onde você financiou 350, cada 1% que a gente está falando é 3.500 reais, né? Então, se a pessoa consegue ali 3% a mais, ela vai fazer isso ao longo de 10 anos, isso às vezes paga os móveis da cozinha, paga os móveis do banheiro. E sem falar que você tem, obviamente, ainda o risco de... O ponto positivo de você ter o capital, que você está capitalizado, né? Exatamente. Uma outra coisa que é muito bacana, né? Entrando até na questão de sucessão, depois a gente vai bem a fundo também nesses outros aspectos, mas ainda trazendo para o contexto de imóveis e de financiamento, né? O financiamento ele tem um seguro de vida. Então hoje, por exemplo, supor que você teve filhos com a mãe. E aí aconteceu alguma coisa contigo. Todos os imóveis que você tem financiado são automaticamente quitados. Isso naturalmente passa por um processo de sucessão. Mas vai pagar imposto sobre isso, vai para o nome dela, e aí não vai precisar de um desembolso de caixa. Agora, se tivesse comprado à vista, você naturalmente não teria esse tipo de seguro. Cara, não é muito louco você ter que pagar imposto para transferir um imóvel para um parente teu, cara? Porque você morreu? Eu sou bem liberal, então na minha filosofia, todo tipo de imposto é roubo. Né? Tem isso em outros países? Tem, mas Estados Unidos, por exemplo, se você é casado, você vai pagar, pelo menos na época que eu vi a lei, que era ainda governo anterior do Trump, ele mudou a regra e foi para 20 milhões de dólares. Você começava a pagar ali sobre a sucessão, né? E aí os impostos são bem exorbitantes. Só que um cara com 20 milhões de dólares, ele já está com uma estrutura de offshore. Né? Ele já montou uma empresa para poder ter esses ativos. Então ele consegue também... Ele não vai estar com isso na pessoa física, né? Ele consegue blindar a família em outras formatações, né? Mas eu acho uma tremenda sacanagem, assim, porque a pessoa morreu, cara. Você já tá com um problema psicológico, você já tá zoado ali. Ainda você tem que se preocupar em como você vai conseguir uma chave para conseguir passar aquele imóvel para você. Exatamente. Que loucura. E ainda tem ali todas as questões de encargos com advogado. As pessoas não se preparam para a sucessão, então muitas vezes ela não consegue fazer sucessão. Digamos que uma sucessão mal planejada, que aconteceu, mas seja mal planejada. A pessoa num imóvel de 1 milhão, ela vai perder quanto mais ou menos em custo de imposto, advogado e etc? Ela vai ter que pagar uns 150, mas se começa a correr multa, pode ser que isso vá para 200, vá para 300. E como ela não se preparou, ela vai ter que pedir autorização para o juiz para que isso seja vendido. E aí o juiz autoriza. E como você não quer ficar muito tempo pagando multa, em vez de você vender por 1 milhão, você fala assim, 800 mil. Quem pegar, leva. Daí você vai... perdeu 200 mil reais nessa situação e vai perder mais os 150 com os custos de imposto mais advogado. 600 mil. Exatamente. Caramba, sendo que se estivesse bem organizado, na realidade você receberia 850, né? Exatamente. Porque o imposto não teria como fugir, né? Sim. Caramba, cara. E melhor organizado ainda com estruturas de holding patrimonial, isso ainda ficaria menor, né? Ô Rafa, e aí esse discurso, cara, que eu acho que é uma pauta importante. A gente viu, principalmente em 2017, 18, 19 e no meio da pandemia, principalmente no meio da pandemia, pela ascensão das mídias digitais e da presença de influenciadores, teve uma presença muito forte na internet de influenciadores de vertente religiosa.
Aí você vai me perguntar o que isso tem a ver com casa, né? Mas é uma galera que tinha uma filosofia, digamos assim, de que... Duas filosofias, né? Tinha uma galera, digamos que mais Faria Limer, Uhum. né? No dialeto aí do pessoal do mercado, que tinha muito essa visão de tipo, não, você não pode comprar imóvel, você tem que morar de aluguel, porque no cálculo ali você ganha um sushi por mês. Mais ou menos esse é o cálculo, digamos. Perfeito. E aí tem outro cara que fala, meu, compra teu imóvel, cara. É uma segurança psicológica, é bom pra você saber que é teu. As crianças vão crescer dentro do imóvel que elas vão saber desde cedo que é delas. Não precisa ficar se mudando porque o dono chegou e bateu na porta e mandou vocês embora. E aí você tem que recolher todas as coisas de você, sua esposa, seus filhos, seu marido. E vão ter que vazar. Qual que é a tua opinião? Eu sei que tem uma opinião de número e uma opinião mais de... Perfeito. Os dois estão certos, né? Tanto o cara que fala para não comprar porque o aluguel é uma alternativa barata, quanto o cara fala compra porque isso aqui depende mais do momento de vida da pessoa. Eu acho que depende do momento de vida e das características pessoais dessa família, né? Então essa família vai ter que se fazer algumas perguntas. Você planeja ficar a vida inteira na cidade que você escolheu? Ou pode ser que seja transferido no teu trabalho, que você ache um emprego melhor? Você planeja ter filhos? Quantos filhos? Que aí já é interessante você pegar um imóvel um pouco maior, já é interessante você pegar numa localização que vai ser próxima do colégio. Então, como a vida ela passa por muitas mudanças, você fica muito mais imobilizado quando você tem uma casa própria, porque esse é um bem que não tem tanta liquidez, né? Por mais que você se mude, vai levar um tempo até você conseguir vender esse imóvel propriamente. Uhum. E ao mesmo tempo, os aluguéis são extremamente baratos, né? O principal índice que a gente utiliza para verificar a taxa tanto de valorização do imóvel quanto taxa de aumento dos aluguéis chama FIPZAP. E pela FIPZAP, os imóveis, a maioria deles gira em torno de 0,3% a 0,4% do valor total, né, o que é cobrado de aluguel mensalmente. Entendi. Então, se a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão, você vai pagar entre 3 e 4 mil. E provavelmente na tua cidade é mais ou menos isso, né? Quem está escutando. Então, se a gente observa esse tipo de situação, hoje qualquer investimento em renda fixa está ganhando um 0,9%, 0,8%, 1%, Entendi a lógica. Você vai ganhar sempre um 0,5% em cima. Exatamente. Então esse imóvel ele precisa necessariamente valorizar. Por isso que a gente falou que a valorização é um dos índices mais importantes. Isso pensando pela lógica de tomada de decisão racional, olhando o número. Exatamente. Não olhando a parte psicológica. Isso, exato. Porque pode ser outra situação. Imóveis ali acima de 3, 4 milhões, no momento atual, porque tem inflação, quem estiver assistindo esse vídeo 10 anos depois, multiplica por 2 essa regra e vira de 6 a 8 milhões. Né? Mas praticamente nunca vale a pena. Porque você consegue muitas vezes alugar um imóvel avaliado em 10 milhões por cerca de R$20 mil por mês. Entendi. Que é um 0,2% do valor do patrimônio. Enquanto isso, 10 milhões não está te rendendo R$100 mil por mês. E esse imóvel ele não tende a valorizar tanto porque não tem tantas pessoas com 10 milhões para ir lá e comprar. Uhum. É como teve a situação de um cliente que eu estava em negociação e eles tinham menos de R$1 milhão investido, próximo disso, e cerca de um imóvel que avaliado em 15 milhões. Numa cidade do interior. Caramba. Eu falei assim, tá, eu vejo que esse aqui é um dos nossos maiores problemas. Porque eu, pelo menos, não consigo conceber que tenham 10 famílias na tua cidade hoje que tenham a capacidade de comprar teu imóvel. Eu falei, não, é exatamente isso. Interesse também, né? Então, imobilizaram a grande quantidade de patrimônio. Eu falei assim, olha, se vocês não tivessem esse imóvel, hoje vocês estariam aposentados. Faz o que você quiser com o teu tempo. Né? Fora os custos. Ou seja, o cara tinha 1 milhão líquido e 15 imobilizado. Exatamente. Num imóvel ali. Que loucura, cara. E numa situação daqui a pouco os filhos estão grandes, o imóvel gigantesco, custo de manutenção exorbitante, porque imóvel de 15 milhões toda semana queima uma luz. Um dos 7 ares condicionados, 8 ares condicionados que tem ali vai acabar parando ali 1, 2 vezes por ano, vai estragar um ar. Então você tem que ter um funcionário só para cuidar do jardim, das coisas que vão estragando. E se você não cuida, ele deteriora o valor dele também, né? Exatamente. Não dá nem pra vender. Então a logística também. Eu acho que é legal esse conceito, porque às vezes a gente cria prisões na vida da gente, né? Chamando uma algema de ouro, né? É a mesma coisa do cara que tem uma Ferrari. O custo é extremamente alto. A Ferrari não é um carro para você usar no dia a dia. Você não consegue falar assim, tem que resolver problema no centro. Vou pegar minha Ferrari e vou estacionar ali no centro. Não é assim que funciona, né? Então você fica muito mais dependente ali de encontrar um lugar protegido para poder estacionar, tranquilo. Eventualmente você vai parar num shopping, você fica com medo do cara do lado abrir a porta e encostar, porque você sabe que aquilo vai te custar 5 mil reais, 10 mil reais para você fazer um polimento e corrigir a pintura. E como tem gente que cai nisso, né, cara? Exato. Eu acho que é muito do estilo de vida que cada um quer seguir, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente se deslumbra com algumas situações e vale a pena a gente analisar
as desvantagens que também tem. Eu nunca quis ter um carro caro justamente por conta disso. Não porque eu não ache bonito, mas porque uma das coisas que eu mais valorizo hoje na minha vida é a liberdade. Eu quero poder ir nadar em mar aberto na sexta-feira e não me importar que vou levar um monte de amigo e que o banco vai ficar encharcado. E que talvez aquilo fique com um cheiro de cachorro molhado, eu vou mandar lavar e fica tudo mesmo, certo. Né? Fica. Só que o carro serve para isso. É para poder me proporcionar esses momentos. Se fosse um carro de 300, 400 mil reais, já ia me doer um pouco. Fazer isso, ia falar assim, putz. Então, ele começa a virar um empecilho, né? Exatamente. O que era para ser uma ferramenta, você tem dó de usar a ferramenta e aí não... É igual, cara, eu com os meus materiais de esporte, que é uma das poucas coisas que eu gasto dinheiro, é assim, cara, eu boto tudo no pau e porrada, não dou muita bola. Bike na chuva, eu não quero nem saber. Exatamente. Depois faz manutenção, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, assim. Né? Não tô falando que não vale a pena comprar imóvel, né? Eu acho que vale muito a pena, tanto é que tenho um imóvel na planta, tô com outro imóvel, casa própria, financiado, mas eu acho que é uma decisão que tem que ser muito bem acertada. E qual que é a grande cagada que acaba acontecendo? Se você tomar uma decisão errada, e depois a gente já pode entrar para os aspectos do que impacta diretamente numa valorização desse imóvel, isso talvez atrase a tua vida nos 5, 10 anos. Porque, beleza, você foi lá e comprou 5 mil reais de uma ação errada, aquela ação desvalorizou um monte e você perdeu 4 mil reais. Tudo bem, você resolve isso em 3, 4 meses da tua vida. Agora você comprou um imóvel de 700 mil reais, financiado, e comprou numa região péssima, um troço que não vai valorizar. É um erro muito maior. Então, quando a gente fala de imóveis, o peso disso, uma vez que é um volume financeiro maior, acaba sendo grande. Então, por isso que você tem que pesquisar muito. Eu, na época que eu comprei imóvel, eu lembro de pegar o celular da Pri para ver um anúncio e eu olhei ali na quantidade de abas que tinha aberto, tinha em torno de 500 e poucas abas. Então, ela olhou mais de 500 anúncios. Me mandou em torno de 70, a gente filtrou 5 anúncios e a gente filtrou de 70 5 anúncios para poder visitar. Então, visitamos ali os lugares, fiz propostas indecentes para todo mundo. Alguns nem me responderam, falaram assim, esse cara é maluco. Outros falaram assim, pô... O que é uma proposta indecente? O imóvel valia 1 milhão, tu ofereceu quanto? Eles estão cobrando 1 milhão, eu falo assim, o que eu consigo pagar hoje é 870. Sabe um troço assim? Porque qual que é a questão? A questão é justamente você conseguir achar pessoas que... Estão desesperadas. Estão desesperadas. Às vezes o cara fala assim, não, 870 não, Rafa, você tá louco, vamos fazer isso aí por 920 pelo menos. Perfeito, já foi de 1 milhão para 920, um valor confortável. O que eu não queria era comprar um imóvel que vale 1 milhão por 1 milhão. Aí fica uma margem muito apertada, porque qualquer variável que eu errei, né, de pontos da localização, de tamanho desse imóvel, qualquer característica que tenha fugido, já pode ser que torne o negócio não tão interessante. Eu acho que eu comprei muito bem o meu, cara. Acho que foi mesmo. Foi uma baita compra. Lugar muito bom. Já estava mobiliado por dentro com uma qualidade muito grande, porque o dono de onde eu comprei é dono de uma madeireira, então ele botou no que era para ele, né? Exatamente. E realmente, tu olha aqueles armários lá, são todos muito, muito bons, assim, não fica soltando nada, é tudo... Dura pra vida toda, né? Dura pra vida toda. E é uma localização excepcional, né? Exato, exatamente. Eu lembro que uma das referências que você utilizou na época foi extremamente inteligente, porque você falou assim, bom, tem um hotel aqui do lado. Né? Então, provavelmente a empresa do hotel fez uma análise gigantesca da região para construir ali. Inclusive, uma excelente dica. Uma referência, exatamente. Um hotel que é uma rede de hotelaria, não sei se é mundial, mas com certeza nacional. Ela não ia levantar um hotel que, não sei quanto que custa levantar aquele hotel ali, mas... deve ser coisa de uns 7, 10 milhões. Mais, eu acho, né? Mais, será? Acho que mais, cara. Não sei quantos andares tem ali. Bem mais. Talvez mais. Acho que bem mais. Para levantar, mobiliar, botar cama, acho que bem mais. Não. Imagina, em terreno, tudo. Terreno, tu vai mobiliar uma casa, tu gasta 300 pau brincando. Que hoje em dia as coisas estão muito caras também. Tá fora da realidade. Eu penso assim, bom, essa rede não ia colocar aqui, sei lá, 15 milhões nesse terreno aqui. Se eles não fizeram um puta de um estudo de tráfego, localização, se eu comprei perto. Exato. E que usei a consultoria deles terceirizada. Exatamente, você usou a consultoria deles de graça, né? Mas o que você considera avaliar para ver se vai existir essa valorização do imóvel? Porque uma das coisas que a gente viu aqui é que na escolha entre morar de aluguel e comprar o imóvel, pensando do ponto de vista financeiro agora e não emocional, financeiro, né? A gente entendeu já que o emocional ele pode... Emocional é isso, né? Você está se dando um conforto e se privando eventualmente de um ganho financeiro. E não tem problema nenhum fazer isso, tá? Exatamente. Não tem nenhum problema fazer isso.
Mas pelo aspecto financeiro, racional, econômico, de números, para justificar um investimento em um imóvel, ele precisa se valorizar meio que perto do que valorizaria o seu dinheiro aplicado numa renda fixa. Mais, porque o risco é maior. Porque o risco é maior. Quais são os critérios que você analisa? Localização? O primeiro deles é a localização. Então, escolher uma ótima localização. Quando você escolhe uma localização boa, 50% do problema já está resolvido. Né? Provavelmente esse imóvel ele vai acabar se valorizando. Uma outra questão é a questão de idade. Né? Então, como a gente deu o exemplo no início da semente, quanto tempo essa semente ficou guardada? Será que ela vai germinar de alguma forma? Então, do prédio. Idade do prédio. Então, quando a gente compra esse imóvel na planta, ele tem uma curva de valorização muito maior do que quando a gente compra um imóvel com 40 anos de idade. Estou exagerando para ficar bem fácil da gente conseguir enxergar isso, mas geralmente o imóvel ele tem uma curva assim, ele valoriza muito no início e depois ele começa inclusive a cair o preço. Porque você visita um imóvel que tem 30 anos, o salão de festa é esquisito, né? Não tem uma porção de regalias e de coisas que hoje estão na moda. E os imóveis que estão sendo construídos hoje, daqui a 30 anos vão estar nessa mesma situação. Então é um bem que tem uma vida útil. Inclusive, quando a gente estuda engenharia civil, a gente vê que a parte de hidrossanitário é para durar 12 anos. Depois disso, pode começar a dar problema. Pintura, você tem que pintar ali, assim, exagerando já o prazo de 5 em 5 anos, você vai ter que renovar a pintura. E estrutura, você precisa revisar depois de 50 anos. Esse é o tempo de garantia, né, de cada parte do imóvel. Então, como são tempos muito longos, a gente acha que é um negócio eterno, mas na realidade não é, né? Perfeito. Então, mais algum ponto para... Perfeito. E o outro ponto é a questão de pressa do vendedor. Eu acho que esse é um fator primordial, porque o que seria pressa do vendedor? Né? Você pega um casal que está se divorciando, não aguenta mais falar um com o outro, estão com o imóvel ali, eles querem vender isso rápido. Se pedir desconto, eles vão conseguir te vender por um preço, porque eles já não querem mais esse tipo de convívio. Eles querem se livrar, cada um enfia o dinheiro no bolso, vai tocar a sua vida. Uma outra situação, problemas de saúde na família, não tem como bancar tratamento. Essa pessoa vai vender o imóvel ali por um preço mais baixo, porque precisa cuidar dos familiares no final das contas. Aí eu não estou falando nem para você apertar se for uma situação assim, né? Até porque é uma tremenda de uma sacanagem. Uma outra situação é situações de inventário. A gente vai conversar aqui. Herança. A gente comentou a situação ali de quando você tem que pedir autorização para o juiz para vender e aquilo fica correndo multa. Porque... A casa dos meus pais que eu comprei lá foi assim, não sei se você sabia. O cara morreu, que era o dono da casa, e daí tinham 3 herdeiros. Um não queria, um queria vender. Os outros queriam ficar com a casa. Perfeito. E aí ele queria vender, aceleraram lá, a gente conseguiu diminuir uns 150 mil da proposta e eles venderam. Olha só, coisa boa. Então é o melhor dos mundos. E uma outra situação que foi a situação que eu me encontrei é de empresários. Tem alguns empresários que por algum motivo compram muitos imóveis ou recebem muitos imóveis em negociações. No meu caso, ele era dono de uma empresa de esquadrias, das maiores aqui de Floripa, e estava com um banco de imóveis gigantesco. Então, cada obra que ele faz, ele recebe ali 2, 3 imóveis. Essa é a forma de pagamento. No final das contas, o cara está precisando colocar dinheiro na empresa e está com 40 imóveis espalhados pela cidade. Fala assim, vou queimar uns 2, 3, injeto caixa na empresa, e sigo a vida. E aí a gente conseguiu encontrar um preço que ficasse confortável para os dois. Ele não foi nem no preço que eu gostaria, e também não chegamos no preço que ele gostaria. Ficou na metade do caminho ali que todo mundo saiu satisfeito. Né? Legal. E Rafa, blindagem de patrimônio, qual que é o que a gente precisa falar sobre isso? Perfeito. A gente já falou sobre diversas ferramentas financeiras, né? Principalmente de investimentos. Blindagem, quando a gente entra nesse tema específico, é como é que você faz para proteger o patrimônio que você já conquistou ou para proteger um dos bens mais valiosos que é a tua força de trabalho. E aí a gente entra também coloca junto um tópico que é o tópico de sucessão patrimonial. Né? Como é que você faz para transferir esses bens para os beneficiários quando você não estiver mais aqui de uma maneira muito mais eficiente. Mas blindagem patrimonial, ela é para evitar que você perca o dinheiro? Para evitar que você perca o dinheiro ou para caso você perca a tua principal fonte de renda, vamos supor um médico que sofre um acidente. Você tenha recursos para conseguir proteger esse bem mais valioso que é a tua capacidade de trabalho. Né? Entendi. Porque senão o que acontece? Você pega um médico que tem ali 3 milhões de reais. Esse cara se machuca. Né? Ele tem um custo de vida ali na faixa dos seus 40, 50 mil. Ele vai dilapidar todo o patrimônio.
né? Tanto para bancar o tratamento quanto para conseguir continuar tocando a vida. Quais são as estratégias, né? que a gente tem de blindagem patrimonial? A estratégia mais básica, para quem ainda não tem muita grana, né? Eu acho que daí entra até numa questão bem interessante. Né? A primeira delas é o INSS. Então, o INSS, muitas vezes as pessoas observam e falam assim, poxa, isso aqui é previdência social, né? Então é a forma como eu vou me aposentar. Felizmente não vai. Quem está na faixa hoje dos seus 30 anos, 20 e poucos anos, pode ter certeza que você vai se aposentar, se você depender do INSS, ali na faixa dos 75, talvez até uns 80 anos de idade. Né? Isso vai aumentar cada vez mais no final das contas. Porque eles vão ser meio que forçados a fazer essas reformas porque está quebrado o bagulho. Exato. Acho que tem até um gráfico que é legal trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se está fácil aqui. Uma IA ali, ó. Um estudo do Banco Mundial aqui, né? Então depois, quem quiser ler o artigo, é o COPREV 37, né? Da parte governamental de previdência. Isso aqui são as expectativas de pirâmides etárias, né? Uma projeção do IBGE dos anos 2000. Então isso aqui não é projeção, né? Isso aqui é real. A partir de 2030 já começa a ser uma projeção. Então observe como é que era nos anos 2000. A base bem gordinha. Aqui desse lado a gente tem as mulheres. A base, no caso, seriam as pessoas mais jovens, né? Isso, as mais pessoas embaixo, mais jovens, exatamente. 0 a 4 anos, 10 a 14, 20 a 24, 30 a 34 e vai até mais de 90. Olha que legal. E aqui desse lado são os homens. Olha como isso aqui vai ficando mais estreito na base. Ô, Rafa, antes disso daí, perdão, só explica pra galera como é que funciona o nosso sistema de previdência social hoje. Porque a galera às vezes acha que o cara que estava ali trabalhando, ele guardou o dinheiro num cofrinho e pegou lá na frente. Perfeito. Não é assim, não né? é Acho assim. que é importante explicar porque às vezes o cara... Isso, é mais ou menos como se você pensasse assim, bom, meu pai precisa de ajuda, eu vou separar R$5.000 por mês para ajudar meu pai e minha mãe. Aí você paga para eles. Só que você está pagando um dinheiro que era para você estar guardando. E aí, quando chegar na tua vez, você vai depender da boa vontade do teu filho de poder te pagar. No caso, hoje, a galera que está trabalhando ativa hoje estão pagando a aposentadoria de quem está Exatamente. A gente está bancando, né? Quem está aposentado. E aí nós teremos que ter, digamos, a sorte de que quando a gente for velho, tem a gente trabalhando jovem pagando para nós. E teremos pessoas, só que para essa conta fechar, não dá para aposentar antes dos 75, isso. Antes dos 80 anos de idade. E aí entra isso daí mostrando que cada vez mais a galera precisando de dinheiro, vai existir cada vez mais gente precisando de dinheiro e menos gente trabalhando. Tanto exatamente. Porque menos gente trabalhando no sentido das pessoas terem menos filho e também exatamente. Porque o trabalho está muito informal, né? É bem isso. Quando foi criado o sistema de previdência, as pessoas tinham 6, 8, 10 filhos, eventualmente 12. Hoje em dia, a pessoa que tem 3 tem muito. A pessoa que tem 2 tem muito. Então teve uma queda gigantesca, né, da produção de novas pessoas, inclusive com capacidade de trabalho. E o trabalho informal não impacta também? Impacta também, impacta, né? porque o cara muitas vezes paga imposto. Paga né? em cima do salário mínimo. Se o cara declara e paga o INSS... Mas ainda assim em cima do salário mínimo, né? Isso, quem faz da forma correta, né? O cara que tem um carrinho de pipoca, que não tem um meio aberto, que recebe tudo direto na conta dele, não. Mas eu digo assim, mas tem também o cara que é o empresário que ganha 40 mil no mês na PJ... e paga em cima de um salário mínimo. Se esse cara fosse CLT, ele pagaria em cima Isso é uma outra característica bem legal, porque hoje o empresário é a profissão que o brasileiro mais quer seguir. Cada país tem a sua, né? O brasileiro quer ser empresário. E empresário costuma não utilizar esse recurso do INSS com um valor tão alto. Então contribui muito menos com essa parte específica. Exato, né? que eu tô dizendo. Também é um problema, porque, cara, hoje a gente tem 40 milhões de pessoas informal. 40 milhões. E, obviamente, dentro desses informais tem o cara que tem o carrinho de cachorro-quente na rua, né? Ou que às vezes sonega e tal, porque não fecha as contas do cara. Mas tem também PJ, né? PJ caracteriza como informal, profissional autônomo, né? Ou exatamente. Não, caracteriza, né? Caracteriza, né? Seria um autônomo via mas PJ. E aí, volta né? ali pra... E aí a projeção para 2030? Então, projeção, a gente vê que essa base ela vai ficando estreita e o topo vai se alargando, né? Quando a gente olha aqui 2030, 2060, acho que... Caramba, cara, olha aí. Olha como muda, ó. Não tem como essa galera se aposentar antes dos 70, 80 anos. Não tem dinheiro, porque não tem tanta gente produzindo aqui. E aqui tem um dado interessante, ó. Se você chegar até os 90 anos, você for homem, vão ter o dobro de mulheres, provavelmente, aqui. Então, a mulher tende a viver mais também no final das contas, né? E se aposenta antes. Essa é uma característica interessante, ela vive mais e se aposenta antes. Então isso também representa um custo adicional, né? Não que esteja errado de qualquer forma, mas
É um cálculo interessante. Por que na verdade, isso aqui é importante pra gente no final das contas? É para você que está assistindo não falar assim, bom, eu tô pagando meu INSS, tá tudo de boa. Porque meus pais se aposentaram com 65 anos e então tá tudo bem. Não é o que vai acontecer contigo. Você vai trabalhar até os 80. E talvez até um pouco mais ali se essa regra continuar mudando. E vai precisar mudar. Porque hoje os gastos com previdência giram em torno de 25% da arrecadação do país. Então é um negócio exorbitante, assim. Pensa uma família que ganha 10 mil reais por mês para bancar colégio, bancar aluguel, transporte, roupa, comida e tira 2.500 reais todo mês para mandar ali para o pai e para a mãe. Se você for olhar tem até uma piada, né? A galera da política faz uma piada que você fazer o planejamento de gasto do governo para o próximo ano é a coisa mais fácil que tem de fazer, porque 93%, de 93% a 95% do orçamento já tem destino. Já, com certeza. Consegue mexer nos 5, 6% só. Já está travado com regras antigas, né? Tanto é que a gente teve uma reforma da Previdência e vai ter que passar por várias. Né? O Macron, né? Não sei se, acho que não é mais presidente da França, né? Talvez esteja na finaleira ali. Mas Macron era um cara que entrou completamente contra a reforma da Previdência e no final ele estava a favor. Porque quando você tem acesso à parte matemática por trás disso, você vê que é completamente inviável. Né? A solução, no final das contas, para o país não quebrar completamente, é você falar assim, bom, as pessoas agora estão vivendo até os 90 anos, bom, tem que se aposentar com 76, com 80. Hoje é quanto? Hoje é 65. Depois da reforma, 62 para a mulher, exatamente. Então... E aí, mas você estava usando a Previdência como uma forma de blindagem patrimonial, você estava explicando. Exatamente. Também por quê? Porque ele tem um seguro. Então, para o cara que é... Um cara que é MEI, por exemplo, ganha ali na faixa dos seus 4 mil reais por mês. Tá pagando ali, né, a despesa do MEI. Se esse cara sofre um acidente e fica 1 ano sem conseguir trabalhar, você vai ficar recebendo um salário mínimo, pelo menos para conseguir manter parte das despesas. Entendi. Então é um seguro barato, no final das contas. Por isso que, principalmente quem está em início da vida, se tem a possibilidade de pagar o INSS, pague, feliz da vida, porque é uma maneira de você conseguir se proteger. Legal. Caso aconteça algum problema no final das contas. Né? Quais são as outras alternativas que tem para blindagem patrimonial? A gente tem seguro de vida, né? E quando a gente fala de sucessão, que também seria uma forma de blindagem, a gente tem a parte da previdência também. Aqui, ó. Para quem não sabe, eu tô fazendo um exame aqui. É que tá fazendo barulho, vocês não devem estar ouvindo aí, mas tá fazendo barulho. A cada 15 minutos cada tira 15 a pressão. Minutos mede minha pressão, exatamente, pra gente saber como é que estão as curvas ali. Vale aí. Né, tem seguro de vida e a estratégia de previdência, né? A previdência privada. Previdência privada. Falando de seguro de vida, por que isso aqui é importante, né? Que tem de utilidade pra gente no final das contas? Acho que é legal a gente imaginar a situação de um médico. Então o médico ele vai... isso valeria para um psicólogo também, né? Mas o médico ele vai passar ali 18, 20 anos da vida dele estudando. Então ele chegou, finalizou o ensino médio com 18, não conseguiu passar no vestibular porque é concorrido, teve que fazer mais 2 anos de cursinho, 20 anos de idade, conseguiu passar no vestibular. Aí ele estudou durante mais 6 anos, que é o tempo de graduação de uma medicina. Está com 26. Aí ele trabalha uns 2 anos para juntar grana para depois ficar mais uns 2 anos fazendo a residência. Daí ganha menos, o cara tem que fazer um caixa. Isso é bem comum, assim, é o que acontece com a maioria dos médicos. Esse cara ficou 30 anos estudando. Para daí ele ter uma expectativa de ganhar 20, 40, 60, 70, 80 mil reais por mês, né? Dependendo da capacidade de geração de renda desse médico. Vamos supor que no 4º ano de profissão, né, então finalizou tudo ali com 30, com 34 anos, esse cara está voltando para casa de carro, né? Passa uma pessoa que bebeu por qualquer motivo, bate nela e esse médico perde os movimentos de uma das mãos. O cara é um cirurgião. Se esse cara não blindou o principal patrimônio dele, que ainda não é o patrimônio financeiro, e sim a força de trabalho, ele está lascado. Ele vai ter que fazer toda uma modificação na carreira dele, talvez fique uma situação muito mais difícil. Né? Isso vale para qualquer profissão. Eu, por exemplo, tenho que ter seguro de vida, me preocupo muito com isso, porque se eu perder a minha capacidade de atender meus clientes, por qualquer motivo que seja, isso vai interferir diretamente na minha renda. Né? Uma outra situação seria se ele acabasse falecendo nesse acidente. E aí pensa, né? Um médico com mulher, com filhos, como é que ficaria esse pessoal? Então, é uma estratégia muito interessante você ter um seguro de vida que, se acontecer alguma coisa contigo, você consiga pelo menos levar ali, né, proporcionar um conforto, seja para a esposa ou seja para o marido que fique,
e conseguir pelo menos levar os filhos até se formar numa universidade e dar conta da própria vida, né? Legal. Então, esse claro que é o cenário ideal que a gente coloca, né? E aí acho que o exemplo, já usei até esse exemplo pro Wesley, acho que foi o que motivou ele a fazer seguro de vida, né? Que é como se você passasse a vida toda colocando dinheiro num baú. Então você está acumulando aquilo pensando assim, bom, isso aqui vai proporcionar conforto para minha família, isso aqui vai proporcionar segurança, e vai me proporcionar também que eu tenha uma capacidade no futuro de viver muito mais tranquilo. Você vai colocando dinheiro lá todos os meses, vai acumulando, e esse baú vai ficando cheio de dinheiro. Chega um determinado ponto que você não está mais presente, e ninguém sabe onde é que está a chave. Então, por isso que você tem que criar uma chave reserva. O seguro de vida nada mais é do que essa chave reserva para a pessoa poder ir lá e abrir quando você não estiver mais presente, ter acesso a esse patrimônio. Senão entra naquela situação que a gente conversou justamente do cara desesperado no inventário que tem que queimar um imóvel para conseguir bancar os custos. Então, hoje, se a tua família tem 3 milhões em imóveis, você precisaria ali de uns 450 mil em dinheiro para poder fazer o processo de sucessão. De onde é que vai tirar, né? Na grande maioria dos casos não se tem esse tipo de valor. Agora, se essa família se preocupou com isso, já fez um seguro de vida, esse patrimônio ele vai transitar, não vai nem passar por inventário. Não tem nem imposto que é cobrado. Ele vai direto para o bolso do beneficiário. Seja para ele bancar o processo de sucessão, seja para ele conseguir finalizar o estudo dos filhos, investir esse dinheiro para conseguir gerar uma renda mensal que possibilite ter algum tipo de conforto financeiro. Legal. Então, um seguro de vida eu vejo que é uma ferramenta essencial para a grande maioria dos casos. Assim. E a terceira é previdência privada. A terceira é a previdência privada. E aí, quando a gente entra na parte de previdência privada, existem duas modalidades e dois formatos de imposto. Previdência privada ela tem algumas características interessantes, né? Então, o pessoal geralmente não gosta muito de previdência privada por conta que os bancos no passado tinham fundos péssimos e uma porção de taxas. Então, isso realmente não tornava um investimento atrativo. Hoje em dia já está muito melhor. Existem bons fundos com uma ótima gestão e a previdência ela tem uma característica de se pagar menos imposto. Então, não tem o efeito do come-cotas, que é uma antecipação de imposto que acontece a cada 6 meses, geralmente em maio e novembro. A previdência não tem isso, então isso impacta positivamente na rentabilidade. Eventualmente, dependendo da modalidade que você escolher, você consegue restituir imposto que você já pagou. Então, o governo te devolve uma parcela de imposto, uma vez que ele entende que você é uma pessoa que está preocupada, né, em cuidar das próprias finanças e vai ser uma pessoa com uma idade avançada a menos para incomodar lá na frente, né, incomodar de passar necessidade, depender do assistencialismo por parte do governo. Né? Então, principalmente a questão dos benefícios fiscais. Né? Isso não passa por inventário. Quando acontece alguma coisa, apesar de você ter que pagar imposto sobre isso, mas não tem todo aquele trâmite junto com o juiz, isso vai direto para os beneficiários e aí você só tem que comprovar que você pagou. Então a própria seguradora vai gerar ali um boleto, você pagou esse boleto, esse valor vai para a conta dos beneficiários. Então é extremamente simples, você só tem que tomar cuidado para escolher o formato correto de previdência para cada contexto de vida. Né? E aí são duas formatações principais, PGBL e VGBL, e escolher muito bem o fundo que você vai investir. Se você pegar um fundo ruim, é quem está gerenciando, quem está administrando esse patrimônio no final das contas. Né? Aí falando um pouquinho de PGBL e VGBL. PGBL, ele te dá um benefício fiscal. Ele funciona bem para quem? Para quais casos? Né? Para quem ganha, quem é CLT e tem ali um rendimento tributável mais do que R$10 mil por mês. Então você recebe ali, né, através de CLT ou funcionalismo público, mais do que R$10 mil por mês. Paga uma alíquota de imposto de 27,5%. Quando você paga um PGBL, você consegue abater em torno de 12% do teu rendimento tributável anual total. Isso é bom. Então é bem interessante pensar na pessoa que, né, ganha em torno de R$200 mil por ano. Né, isso pensando bruto. Se ela fizer um investimento no PGBL, ela consegue reduzir isso, então ela vai colocar ali em torno de 24 mil mais ou menos. E o que seria cobrado de imposto em cima de 200, na verdade, vai ser cobrado de imposto em cima de 176. Legal. Então, retirando daí esses 24 da conta do 200. Né? No final das contas, qual que é a vantagem principal do PGBL? Você está trocando um imposto de 27,5% por um imposto de 10% depois de 10 anos. Quando você escolhe daí a alíquota de imposto regressiva, que começa em 35% e vai baixando 5% a cada 2 anos. E o outro é o? O outro é o VGBL. Aí você não tem esse tipo de benefício de conseguir restituir imposto. Só que
a tributação dele não vai acontecer em cima do valor total, vai acontecer somente em cima da rentabilidade. Então é interessante pensando nas ferramentas de sucessão e na parte de otimização fiscal de não se ter o come-cotas. Inclusive um VGBL, quando você escolhe a alíquota progressiva, por exemplo, para quem é empresário, você consegue, o empresário que, vamos supor, não tem nenhum imóvel, então recebe todo o dinheiro como distribuição de dividendos, o rendimento tributável na hora que ele declara imposto ali é 0. Esse cara ele vai poder colocar ali até o limite máximo de isenção. Vamos supor que passe aquela isenção de R$5.000 por mês. Então todo mundo, você poderia resgatar até R$60.000 de lucro por ano dessa previdência, sendo que você pagaria 15% de imposto na fonte, só que o governo iria te devolver esses 15% de imposto quando você comprovasse que você está dentro da faixa de isenção. Então, talvez, falando rápido aqui, fique confuso para... Isso que eu ia perguntar. Se, por exemplo, a galera chamar... eu sei que pode ficar meio confuso. Se a galera entrar em contato com a Edro lá, o pessoal faz essa curadoria, ajuda? Eu acho que... Curadoria não, mas coloca os dados num painel para o cara olhar os dados. Coloca. E essa, inclusive, é a forma mais eficiente, né? De se fazer. Aí vê, né, como é que tá. Isso, acho que para qualquer situação, né? Hoje, se meus clientes decidem comprar imóvel, a gente cuida. Se faz sentido um seguro de vida, a gente apresenta. Amanhã eu tenho uma reunião de seguro de vida, porque fiz todas as reuniões de final de ano agora, então a gente planeja, vê como é que foi o ano, né, inteiro que a gente ficou junto e planeja os próximos anos. Eu vi que alguns clientes faria sentido ter seguro de vida, ainda não tinha sido conversado sobre esse tópico especificamente. Então agora a gente vai fazer uma avaliação para ver se faz sentido esse tipo de situação. Eventualmente, se fizesse sentido uma previdência também, se já é um cliente com seus 60, 70 anos, a gente poderia pensar em fazer também. Ou se é um cliente que tem um rendimento tributável alto e vale a pena fazer um PGBL. Né? Resumo da ópera. Você não precisa saber todos esses pontos que a gente conversou aqui. O que você precisa é ter, talvez, né, fazendo a analogia da planta, como a gente comentou, ter um bom assessor do teu lado que seria o equivalente a um jardineiro, um agricultor que vai te ajudar a cuidar, né, do teu patrimônio. Legal. Então, pessoal, para quem quiser e tiver necessidade ou interesse de conhecer o trabalho da Edro, aqui tem um QR Code no cantinho da nossa tela, você pode escanear. Ou você pode ir até o meu Instagram ou no Instagram lá e colocar Edro Investimentos, que você acha lá no perfil do Rafa, também tem na bio ali o @ da Edro. Você pode clicar lá no link da bio, preencher o formulário que um assessor entrará em contato com você. Fechou? Recados finais, Lara? Fechado. Eu acho que um recado final, né? A gente comentou sobre o exemplo da planta ali nos imóveis, né? Então, mudar um pouquinho esse exemplo, né? Eu queria que vocês imaginassem que depois de todas essas aulas é como se vocês fossem uma planta e vocês vieram nutrindo, com conhecimento. Afinal das contas, a intenção é que isso produza frutos na vida de vocês. Então, o que a gente precisa é que vocês realmente executem isso na prática. De nada adianta você ter passado aqui 7, 8, 9 horas junto com a gente e você não executar realmente na prática. Então, acho que esse é um dos principais pontos que realmente vai gerar valor para a tua vida. Da mesma forma, né, você pode contar com o time da Edro, que seria o equivalente a um jardineiro, um atendimento extremamente próximo. Hoje a gente tem um atendimento ativo acima de R$100.000. Né? Antes disso, a gente tem um atendimento via comunidade, então você também vai ser atendido, mas é todo um preparo para você chegar nos primeiros 100 mil. E assim como uma planta, você precisa continuar se nutrindo com conhecimento. Então, eventualmente, se quiser reforçar os conhecimentos, a gente tem um módulo bem extenso no RD também sobre finanças. Né? E temos também meus cursos, que daí a gente acaba se aprofundando bastante. Quem quiser desconto, inclusive, manda mensagem no privado que a gente libera ali o cupom para vocês. Muito bom. Pessoal, lembrando que a gente tem as outras aulas da trilha aqui dentro desse canal aqui do podcast, mas especificamente se vocês forem ali não sei exatamente como chama, reprodução, como é que chama a seção? A playlist. Tem uma playlist com essas aulas e também aqui no canal a gente vai em 2025 fazer outras playlists como essa daqui. A gente já tem 2 agendadas com os professores. Uma vai ser sobre neurofisiologia e outra vai ser sobre fisiologia do exercício. Tá? A ideia é que a gente tenha essas 4, 5 aulas de uma forma didática, não tão longa, encadeadas, para que fique aqui como se fosse um material gratuito para vocês terem acesso a isso. Fechou? Lara, obrigado, meu querido. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais o trabalho do Rafael Lara, é só procurar lá no Instagram. Da Edro também é só procurar lá no Instagram. E não deixe, por gentileza, de curtir
esse episódio aqui e os demais, porque isso valoriza o nosso trabalho aqui que está sendo feito para você. Valeu? Obrigado, gente. Até o próximo episódio, Fora da Trilha, e é nóis.